Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Galera, eu peço mais uma vez desculpas para vocês pelo último vídeo, tá? Porque meu último vídeo foi um vídeo bem que, pô, não queria nem ter postado aquele vídeo lá, né? Meu, ali parecia um defunto no vídeo, né? Porque, meu Deus do céu, ali, olha, foi pelo compromisso que eu tenho com vocês que eu fiz aquele vídeo, porque, olha, não foi fácil não, gente. A cada dia que passa tá sendo mais difícil criar conteúdo do São Paulo, porque, meu, São Paulo tá numa situação que tá sendo muito incômoda para nós torcedores, né? E tá sendo muito incômoda para nós torcedores. Mas, uma coisa que eu sempre falo aqui, eu nunca vou desistir desse clube. Apesar de tudo que esses caras vêm fazendo com o São Paulo, eu não vou desistir jamais desse clube, tá? Bom, gente, eu vou hoje trazer para vocês algumas informações sobre o jogo de amanhã também, né? Sobre os prováveis times que vão entrar em campo amanhã, enfim. Tem algumas informações para trazer para vocês, tá? Lembrando que o São Paulo joga amanhã às 6h30 no estádio do Mirassol. Eu nunca lembro o nome desse estádio, cara. Eita. Pera aí, deixa eu pegar aqui o nome aqui para passar para vocês. É um nome grande, né? É o José Maria de Campos Maia, tá? Então o São Paulo joga no José Maria de Campos Maia amanhã às 6h30 da noite, né? E só pra vocês se situarem, quem vocês acham que vai ser favorito nesse jogo aí? Eu, sinceramente, não tenho dúvidas de que o São Paulo com certeza não é o favorito. Não é o favorito. Gente, vou rodar a vinheta aqui rapidinho e aí a gente volta. Eu trago algumas informações aí sobre esse jogo pra vocês. Mais alguma notícia ou outra aí do São Paulo. Valeu? Bora! Tricolor em Ação está no ar. Bom, galera, o São Paulo, né, mais uma vez deve contar com a presença ilustre dos nossos grandes craques, né, como Luciano, Arboleda, Sabino, né, que foram os grandes protagonistas do último jogo contra o Grêmio, né. Até porque hoje eu fico pensando como pode esses caras vestirem a camisa do São Paulo, como esses caras podem estar há tanto tempo num clube como São Paulo, tá? Você pegar aí, por exemplo, porque, né, gente, assim, se a gente for pegar e analisar quantos anos o Arboleda tá no São Paulo, o que o Arboleda conquistou no São Paulo? A não ser aquele Paulista lá de 2021 e a Copa do Brasil de 23. Qual foi o jogo que você fala assim, o Arboleda foi decisivo? Não tem, né, gente? Não tem jogo que... Pipoqueiro. Me fala, qual foi o jogo que o Luciano foi decisivo? Me fala. Não tem, gente. É outro que é pipoqueiro. Horroroso. Né? Na quinta-feira ele entrou em campo pra tomar cartão. Ele não entrou em campo pra jogar bola. Ele já não sabe jogar. Tecnicamente, ele já é um jogador fraquíssimo. Então, quando você pega... Se num clube que tem cobrança... Se é um clube que tem cobrança... Esses caras já não iam fazer nada. Imagina num clube que não tem cobrança. Imagina num clube onde esses jogadores... recebem 3 dias de folga depois de ter perdido de forma vexaminosa pro Palmeiras, mesmo diante de tudo que aconteceu. Como que esses caras vão mudar a postura deles num clube com tudo isso, com um clube como um resort que nem esse do São Paulo? Não vai mudar, vai continuar sempre da mesma forma.
Porque nós temos um presidente que não representa o São Paulo Futebol Clube. A instituição São Paulo Futebol Clube não é representada por esse cara. Sabe? O São Paulo hoje está nessa situação muito por conta desses dirigentes que passaram dessas gestões que passaram aí ao longo desses últimos anos aí, que afundaram o São Paulo. Bom, gente, vamos deixar de enrolação e vamos logo para os prováveis times, tá? Trazer também um pouco aqui da arbitragem, quem que vai apitar o jogo, né? Enfim, lembrando, tá? São Paulo vai jogar fora de casa contra o Mirassol, tá? Às 6h30 da noite amanhã, tá bom? O primeiro jogo de ida, tá? Que o São Paulo jogou no Morumbi. No dia 24/5, o São Paulo perdeu de 2-0 pro Mirassol, tá? Só para vocês se situarem. O São Paulo perdeu em casa pro Mirassol de 2-0. Peraí, foi 2-0? Nossa, que curioso. Foi 3. Não, eu tô confundindo tudo, gente. Acho que foi 2-0 mesmo. Mas enfim, São Paulo, de toda forma, o São Paulo perdeu, tá? Com gols do Ferrarese contra e Reinaldo. Lei do ex. Quando a fase não tá boa, tudo conspira contra, tá? E galera, eu vou trazer também aqui pra vocês, sem querer cortar aqui, mas eu vou trazer pra vocês também previsão, tá? Do Wendel, tá? O Wendel que saiu machucado na quinta-feira e pra nossa infelicidade, né? Porque isso já tá virando já... eu acho que eu até falei, eu acho que no vídeo de quinta-feira, né? Tá parecendo algo sobrenatural as coisas que estão acontecendo com São Paulo. Eu nunca vi isso acontecer em clube nenhum no mundo, cara. Esse tanto de jogador lesionado. Mas enfim. Vamos lá. O Mirassol, que é o time da casa, tá? Vou começar com ele. Ele vai vir com Walter no gol, tá? A defesa com Daniel Borges, João Victor, James e Reinaldo, tá? Na lateral esquerda. Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Guilherme Marques no meio campo. E o ataque composto por Carlos Eduardo e Alisson. Tá? Esse é o time do Mirassol. O São Paulo, né? Com trocentos milhões de desfalques, vai vir com Rafael, que, né? Eu não falei do Rafael, acho que na quinta-feira, mas já aproveitar para trazer aqui, né? Se não fosse o Rafael, a gente tinha tomado muito mais. Infelizmente o Rafael tá fazendo a parte dele, né? Mas não adianta você ter o Rafael no gol e você ter Arboleda e Sabino na zaga do São Paulo. Me desculpa. Tá? E aí o trio de zaga, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Desculpa, velho. Não dá. Eu, sinceramente, eu não entendo. Cara, você tem o Ferrarese no banco e você insistir com esse Sabino, velho. Esse Sabino não dá, cara. Sabino, não me desce, cara. Não desce. Jogadorzinho horroroso esse Sabino. Qual foi o time que o Sabino vingou? O Sabino falou, pô... Sabino, acho, né? Não tenho nem certeza. Que ele tem identificação com o esporte, mas... horroroso. Então o trio de zaga deve ser esse, né, gente? Alan Franco, Arboleda e Sabino. Aí o Crespo na quinta-feira vai tirar o nosso melhor zagueiro, que é o Alan Franco. Não entendo isso também. Tem coisa que não dá pra entender, sabe? Eu sei que ele fez na melhor das boas intenções e querer quebrar o esquema de 3 zagueiros. Aí teve gente que me perguntou assim, não, mas por que será que ele tirou o Alan Franco e não o Arboleda nem o Sabino? Vou te dar a resposta bem clara aqui, o porquê que ele fez isso. Sabe por que ele fez isso? Primeiro, porque o Arboleda é o zagueiro mais experiente de todos. E, segundo, ele manteve o Sabino porque o Sabino é canhoto. Então ele deixou o mais experiente e o outro porque era canhoto. Sabe, é ideia de jirico. Foi por isso que ele tirou o Alan Franco. Porque não tem outra lógica. O Alan Franco não deve ter saído cansado. Aí eu duvido muito que fosse por isso. Eu duvido muito. Que fosse algum, sei lá, algum incômodo, alguma lesão. Não. Foi uma opção técnica mesmo que, pra mim, é equivocada. Ele tinha que tirar o Sabino ou o Arboleda. Principalmente o Sabino. De preferência, né, o Sabino. Vamos lá. Aí o restante. Mailton na ala direita. Alisson, Marcos Antônio e Pablo Maia no meio campo. Patrick na ala esquerda. Tapia e Luciano. Tá.
Eu não sei se o Rodriguinho vai estar, se o Rodriguinho tá suspenso ou não tá, mas de toda forma, independente se ele tá ou se ele não tá, esse garoto, esse moleque não pode jogar no São Paulo. Porque ele é uma aberração. O menino é um coitado. Aí eu fico me perguntando aqui, né, galera? O nosso brilhante presidente, nosso presidente maravilhoso, Júlio Casares, ele, né, não fez nem esforço para vender o Henrique Carmo, né? Não fez nem esforço para segurar, na verdade. Não fez nem esforço para segurar o Henrique Carmo. Não fez esforço para segurar o William Gomes, Moreira, porque ele queria trazer o Wendel. Né? Queria trazer o Wendel. Né? Não fez esforço para manter o Lucas Ferreira, né, o Ferreirão. Não fez esforço para manter nenhum desses jogadores aí no elenco do São Paulo. Né? Agora, por que da mesma forma que você rapidinho conseguiu vender esses moleques, né? Assim, né? De forma mágica, assim, né? Do nada, assim, esses moleques pintaram a proposta para eles serem vendidos. Por que você não conseguiu fazer isso com o Pablo Maia, por exemplo? Não conseguiu fazer isso com o Rodriguinho? Por que esses caras não teve oportunidade de venda? Fica aí a pergunta, né? Porque é curioso, né? Curioso. Esses caras que geralmente são questionados, né, no time do São Paulo, né? Geralmente esses que são questionados não conseguem, né, proposta de venda, né? Estranho. Agora os nossos principais jogadores. E você, Casares, foi o principal, como que fala? Protagonista pelo ano desastroso do São Paulo. São Paulo tá assim, não é por causa do Crespo. Ah, o São Paulo perdeu por causa do Crespo aqui na frente. Não, perdeu porque o São Paulo não tem jogador, porque você é um incompetente, você é um miserável, desculpa a palavra, gente, mas assim, não dá mais, cara, não dá mais pra ver esse cara presidente do São Paulo, velho. Não dá, sabe? Nós vamos terminar o ano de forma desastrosa por causa que nós não temos um presidente. Na verdade, cara, vou falar uma coisa pra vocês. Eu, hoje, nós estamos em outubro de 2025. Hoje eu consigo enxergar o Casares pior do que o Leco. Porque o Leco ele chegou uma hora que ele abandonou o barco. Ele não tava nem mais. Ele nem fazia mais parte do São Paulo ali. Ele já tinha largado mão. Ele já tinha sumido. Não existia mais Leco. Quem comandava o São Paulo, quem trabalhava no São Paulo era o Raí. Então, claramente, isso deixa bem claro para mim que o Casares, em atuação, ele é muito pior do que do que o Leco. Pode não ter sido esportivamente porque conseguiu 2 títulos com o São Paulo. Ah, porque foi na... Mas aí ele deve se orgulhar porque, né? Ah, não, porque foi ele que tirou o São Paulo da fila. Né? Porque se não fosse ele, pô, meu... Caramba, se não fosse ele pra tirar o São Paulo da fila, hein, meu? Caramba, hein? Nossa. Curioso, né? Curioso. Aí... Mas ainda assim, tem gente que baba ovo desse cara. Tem gente que acha que esse cara serve para ser presidente do São Paulo. É ridículo, tá, gente? É ridículo, tá? Enfim, galera. Eu vou trazer para vocês aqui a situação do Wendel. Infelizmente que... tem gente acreditando que ele pode ficar fora da temporada. Meu, é triste. É triste. Tá? Vamos trazer aqui pra vocês, ó. A situação do Wendel, tá? A situação do Wendel. Pera aí, gente. Nossa. Ixi, Maria. Tá. O Wendel, lembrando, tá? Só vocês, ele se machucou com 10 minutos de jogo contra o Grêmio, tá? Então ele nem ficou 10 minutos em campo, tá? E ele já aos 10 minutos do primeiro tempo ele já saiu machucado. Então é vergonhoso, né, cara? Essas coisas só acontecem com o São Paulo, né? Só acontece com o São Paulo. E aí, gente, o que tá sendo levantado é que pode ser que ele só volte o ano que vem. A temporada acabou pra ele.
Foi esse jogador que o São Paulo se esforçou tanto para trazer, sabe? Se desfez da nossa grande promessa, que era o William Gomes, sabe? Se desfez da nossa grande promessa, que era o William Gomes. Se desfez de um dos melhores laterais direitos que a base já tinha revelado, que era o Moreira, sabe? E, e a culpa é do Crespo? Ah, nossa. A culpa é dos torcedores, que são besta e vão pagar para ir no estádio, né? É curioso porque você vê como que as coisas acontecem no São Paulo, né? E aí, gente, o Enzo Dias pode ser que ele seja relacionado, tá? Contra o Mirassol. Pode ser que ele seja relacionado, mas quem deve entrar é o Patrick mesmo, tá? Pode ser que seja o Patrick, tá? E gente, só pra finalizar aqui, vocês lembram do Caio? O Caio, aquele ponto esquerda de velocidade, né, que nossa, a gente criou expectativa com ele e tudo. Praticamente não teve oportunidade do São Paulo, né? Enfim, das categorias de base e tudo mais. Pois é, ele foi anunciado como novo reforço do Portimonense, tá? Novo reforço do Portimonense. O Caio agora reforça o Portimonense. Enfim, é mais um jogador que a gente perdeu, né? Mais um jogador de opção de ataque que a gente perdeu, tá? E também o Luca, né? Que tá lá, acho que deve estar disputando o Sub-20, não sei, né? Enfim. É isso que eu queria até trazer, que eu não trouxe no vídeo de quinta-feira. Sobre o Luca, né? Por que o Luca não foi relacionado, o Crespo, pro jogo contra o Grêmio? Por que só tinha 10 no banco de reserva, Crespo? Sendo que você tem o direito de levar 12. Só tinha 10 no banco de reservas. Você não podia subir 2 jogadores da base para o banco de reservas? É outra coisa que eu realmente fiquei sem entender. Mas enfim, gente. Amanhã a gente volta com o pós-jogo. Para ilustrar um pouco, né? A gente desabafar mais uma vez, né? Ou com vitória ou com derrota, né? Que a gente já não tá nem mais preocupado com isso, porque o ano do São Paulo já era, né? Esse negócio de briga pela Libertadores com esse time aí, cara. Claro que esportivamente é muito bom pro São Paulo, né? Isso é bom, o São Paulo sempre tá disputando a Libertadores, por mais que não saia nem da fase de grupos, né? É sempre importante estar disputando a Libertadores. Mas com esses jogadores aí, cara. Um time que tem Luciano. Vai ganhar o quê? Um time que tem Luciano, cara. Um babaca desse. Sabe? Pede pra ir embora, Luciano. Pede pra ir embora, você já tá fazendo hora extra, velho. E o vídeo também já ficou longo pra caramba. E é isso, gente. Até amanhã, se Deus quiser, com o vídeo pós-jogo, né? E valeu, até a próxima. Fui!